Bom dia, professores, tudo bem? Como vocês estão aí em casa? Acredito que todo mundo trabalhando muito, né? Todos nós estamos trabalhando muito, pensando aí como vai ser o retorno e quando vai ser esse retorno. Pedimos que seja logo, né? Todos querem que seja logo. Mas vamos lá para o que importa, que é gravar uma aula para os nossos alunos, para que nós nos aproximemos mais desses alunos, né? Para que ficamos mais próximos e para que eles entendam a nossa matéria, o nosso conteúdo. Eu vou passar para vocês algumas dicas de como montar esta aula EAD, essa aula à distância. Primeira coisa, a gente fala do planejamento. Planejamento nós precisamos para tudo. Nós planejamos a nossa aula, nós planejamos uma viagem, nós planejamos uma festa. E a aula EAD, ela não é diferente, ela precisa de um planejamento, ela precisa de um cronograma, ela precisa que eu escreva esta aula. Normalmente, a minha aula de sala de aula, eu já sei o que eu vou falar, porque eu já estou dando essa aula há anos até. E a aula EAD, ela não é diferente, você vai dar a mesma aula que você dá em sala. Porém, você tem que seguir alguns cuidados, você está falando com uma câmera, você precisa estar numa boa posição, você precisa olhar para a câmera, você precisa, se você tiver um tripé melhor, no meu caso eu tenho esse tripé, eu tenho a luz que dá uma melhorada aí no meu rosto, né, na claridade. O fundo eu escolhi o vermelho e propositalmente eu coloquei ali o quadro do Romero Brito de abraço, para vocês se sentirem abraçados, né? Eu estou com saudade lá da minha sala maker, podem ter certeza, e de vocês também. Mas aí vamos passar alguns tópicos para vocês, tá? Então, para a aula EAD, ela precisa de um planejamento, ok? O que eu preciso ter nesse planejamento? Um tema, um objetivo, uma estrutura e conteúdos. Como que eu vou ministrar essa aula? O que eu quero com esta aula? É o que nós já fazemos em sala, professor, só que nós estamos falando agora para uma câmera, né? Para um celular. Então, o que eu preciso que o meu aluno me retorne quando eu cobrar esta aula EAD? Então, pensando nisso, meu público-alvo são os meus estudantes, eles já têm os conhecimentos prévios do que talvez eu tenha trabalhado ou não, né? Pode ser uma matéria nova, mas vamos pensar em conhecimentos prévios. Mas o que eu quero atingir no momento daquele meu conteúdo, de conhecimento para o meu aluno? O que eu quero atingir com aquilo? Então, pensando nisso, eu vou escrever a minha aula, eu vou colocar os tópicos, os temas. Por exemplo, para eu passar isso para vocês, eu pus alguns tópicos. Tanto é que eu desvio, às vezes, meu olhar, dou uma olhadinha para baixo, né? Para poder passar para vocês. Bom, feito isso, eu vou compartilhar a minha aula, vou ver aonde eu vou disponibilizar também, né? Que é a preocupação de alguns, devido ao tamanho, a gente precisa tomar alguns cuidados. Não tem um tempo estipulado, não existe, porém, você também não vai fazer um vídeo de 5 horas para o seu aluno, porque ele nem vai ficar vendo, né? Ele vai pausar e vai já abrir um desenho, no filme, numa série, ok? Então, não existe essa limitação de tempo. Desafios temos muitos, professores. Muitos não gostam da câmera, muitos se sentem tímidos, não é fácil. Eu também, para falar, eu uso muitos gestos. Isso não é legal também, usar muitos gestos, porque você acaba tirando a atenção da pessoa, mas também você não pode ficar muito duro, muito travado, você tem que ficar também um pouco mais solto, falar mais com naturalidade, sempre olhando para a câmera de preferência, né, para que o aluno se sinta próximo de você. Fale o nome do aluno, né? Dê bom dia. Tudo bem, Luiz? Como você tá? Mayra? Dani, já tirou seu pijama? Já tá sentadinha para assistir a aula? E você, Andréia, já chamou a Viviane? Sintam-se próximo do aluno, ok? Ensaie essa aula. Não ensaie a aula que você vai dar, porque você já sabe a aula que você vai dar. Você faz isso normalmente. Mas os tópicos, para você não se perder, para você não embaralhar, você fala uma coisa, daqui a pouco você volta a falar outra e acaba virando aquela salada e o aluno não vai entender nada. Faça um roteiro. Vou falar isso, tá? Expressões faciais são importantes, gestos eu já falei, né? Fale mais amoroso, né? Assim,
os alunos estão vivendo numa época agora que eles estão também com um pouco de receio, de medo, né? Então traga eles para o seu lado. Professor, é mais ou menos isso, tá? Que eu queria passar para vocês. Eu estou à disposição, me procurem, né? Alguns já estão me procurando. Façam os vídeos, gravem as aulas. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Eu já recebi de alguns que estão assim maravilhosos, bem legais. Tomem cuidado com a hora de falar, não se perder nas palavras. Gravem se for necessário mais de uma vez. Estejam sempre preparados. Assim como vocês preparem uma aula para entrar em sala de aula, vocês preparem uma aula, porque agora a sala de aula de vocês é a câmera, é o celular, ok? Um beijo, um abraço aí para todos, né? Espero que todos estejam bem e eu estou à disposição de todos, podem me procurar. Na internet tem muitas dicas também, né? Boas, de profissionais. Eu não sou profissional para gravar uma aula, mas tem muitas dicas legais, tá bom? Beijão para vocês, espero ter ajudado um pouquinho com algumas dicas, né? E fiquem à vontade. Um abraço, um beijo para vocês.